Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Giovanni aqui dando sequência à histologia animal, dando ênfase aí à histologia humana. Nesse momento, estamos estudando os tecidos musculares e tecido nervoso. Na aula anterior, falamos dos tecidos musculares e nessa aula, então, vamos dar ênfase ao tecido nervoso. Quando a gente pensa no tecido nervoso, a principal célula do tecido nervoso é o neurônio. Então, o neurônio é o artista principal. Mas ele não é o único artista aqui que tem uma importância. Vou te contar uma história agora. Quando o Einstein morreu, as universidades do mundo tinham uma vontade imensa em estudar o cérebro do Einstein. Então conseguiram fatiar o cérebro do Einstein e várias universidades estudaram o cérebro do Einstein. E descobriram que ele tinha uma quantidade menor de neurônio do que uma pessoa comum. Como pode um cara com uma genialidade do Einstein ter uma quantidade menor de neurônio do que uma pessoa comum? Mas, ao mesmo tempo, também descobriram que o Einstein ele tinha uma quantidade muito grande de células da glia. As células da glia são células que dão suporte aos neurônios. Mais do que uma pessoa normal, o Einstein tinha uma grande quantidade de células que dão suporte. Então é interessante ter o nosso artista principal, o neurônio, mas é importante também imaginar que essas células que dão suporte aos neurônios, elas também são importantes. As células da glia, também conhecido como células da neuróglia. Nós temos então em relação ao tecido nervoso, ele é um tecido relacionado a receber informações e provocar respostas. Então ele recebe informações do ambiente, associado a gerar o quê? Respostas. E essas respostas acontecem a partir de produção de hormônios, a partir de glândulas, que vão estimular muitas vezes respostas que interferem na resposta muscular. Por exemplo, coloco a mão numa chapa quente, eu não vou deixar minha mão queimando. Rapidamente eu tiro a minha mão. Então temos uma resposta, recebi uma informação, a mão está queimando. O que eu faço? Rapidamente eu preciso tirar a minha mão. Temos um ato reflexo aqui para rapidamente tirar a mão. Essa é uma imagem de fundo aqui do nosso slide que mostra uma imagem microscópica real de um neurônio. Por isso que até é uma imagem que não está assim tão nítida, porque usa-se corantes para que você possa visualizar esse neurônio que está aqui. Temos o neurônio e temos a neuróglia. Então são dois grupos aí de células importantes. Os neurônios estão relacionados a gerar impulso nervoso, impulso elétrico, enquanto a neuróglia está relacionada a garantir suporte e defesa desses neurônios. Como assim suporte? A questão de nutrição, de proteção, de produção de bainha de mielina, tudo isso associado à neuróglia. O neurônio, ele tem esse jeitão aqui, ele é uma célula diferentona. De todas as células que a gente estuda, o neurônio ele tem um formato bem característico, né? Um formato bem peculiar. O neurônio, então, ele tem aqui o que nós chamamos de dendritos, como se fossem os meus dedos. Nós temos lá os dendritos, e aí nós temos o corpo celular. É no corpo celular que você encontra o núcleo, vai encontrar aqui no citoplasma as organelas. O neurônio tem uma grande quantidade de mitocôndrias e tem uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso. E aí apresenta um longo prolongamento. Esse longo prolongamento é chamado de axônio. E o axônio ele é envolto por uma bainha de gordura. Essa bainha de gordura é chamada de extrato mielínico ou bainha de mielina. Então, extrato mielínico ou bainha de mielina. O que é a bainha de mielina? É uma capa de gordura. Da mesma forma que um fio que transmite eletricidade, ele tem uma capa para evitar um curto-circuito, os neurônios também têm uma capa para evitar um curto-circuito ali em relação a essa rede nervosa que está espalhada pelo nosso corpo. Professor, você falou espalhada pelo corpo? O neurônio não está só na cabeça. Ele está principalmente no nosso encéfalo, mas você tem neurônios espalhados por todo o seu corpo. Por exemplo, o coração chega a ter em torno de mais ou menos 40 mil neurônios só no seu coração. Então a bainha de mielina é uma capa de gordura que protege, que está envolvendo ali o axônio. E temos o axônio terminal, que é a outra extremidade de um neurônio. Só para você entender que o estímulo nervoso ele chega sempre no dendrito e ele sai sempre pelo axônio. Isso é importante.
Então, olha só a analogia que eu vou fazer com vocês. Dendrito como se fossem os meus dedos, a palma da minha mão seria como se fosse o corpo celular, e aí você tem um longo prolongamento que é o axônio que termina aqui na axila, ó, pra você não errar. Dendrito, corpo celular, axônio. Como que esse neurônio aqui conversa com outro neurônio? O axônio sempre vai conversar com outro dendrito. Corpo celular, axônio, sempre nesse sentido. Dendritos, corpo celular, axônio. O dendrito recebe o estímulo e o axônio transmite para outro neurônio. Show de bola? Ainda em relação à estrutura do neurônio, eu falei para vocês que o neurônio ele tem uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso, antigamente chamada de substância tigroide. Essa substância tigroide ou corpúsculo de Nis, né? Ou Nils, corpúsculo de Nis, que está relacionado a ser ali o próprio retículo endoplasmático rugoso. Só que então a síntese proteica aqui é intensa. É, uma síntese proteica intensa. E temos, gente, o que nós chamamos de um nó, que na imagem anterior eu chamei de nódulo de Ranvier. Nessa imagem aqui aparece como nó neurofibroso. Nódulo de Ranvier ou nó neurofibroso. O impulso nervoso, o impulso elétrico que é transmitido ao longo do neurônio, ele não vai de forma contínua, ele é saltatório. Ele vai saltar de nódulo de Ranvier em nódulo de Ranvier. Isso garante que o impulso nervoso seja transmitido em maior velocidade. Pessoas que têm deficiência na bainha de mielina, esse impulso nervoso ele é transmitido em menor intensidade, em menor velocidade. Isso pode trazer consequências muito sérias em relação ao processamento das informações no encéfalo dessa pessoa. Além do neurônio, nós temos as células da glia, ou células da neuróglia, que são células que dão suporte aos neurônios. Então nós temos os oligodendrócitos. O oligodendrócito produz a bainha de mielina no sistema nervoso central. Então quem produz a bainha de mielina? O oligodendrócito. Na verdade ele é a própria bainha de mielina, porque ele se enrola no axônio, como você está vendo aqui na imagem. Então quem produz a bainha de mielina no sistema nervoso central? O oligodendrócito. O astrócito, ele garante a nutrição dos neurônios. A micróglia são células que fazem fagocitose. São macrófagos. O macrófago é uma célula que faz defesa. Só que no cérebro ele recebe o nome de micróglia, né? Não só no cérebro. Quando eu falo sistema nervoso central, estou falando do encéfalo e da medula espinhal. Então no sistema nervoso central, os macrófagos recebem o nome de micróglia. E temos células ependimárias. As células ependimárias estão relacionadas a promover um revestimento do tecido nervoso e ao mesmo tempo elas têm cílios. Esses cílios garantem também a movimentação do líquor, o líquido cefalorraquidiano, que é um líquido que está associado a garantir uma pressão ali em determinadas partes, né, da cabeça dessa pessoa. Quando tem líquido, esse líquido em excesso pode causar na criança lá durante o desenvolvimento uma hidrocefalia. Então você tem ali essas células que garantem também o movimento do líquido cefalorraquidiano. Mas nós temos a neuróglia associada ao sistema nervoso periférico. E lá no sistema nervoso periférico, quem produz a bainha de mielina são células chamadas de células de Schwann. Células de Schwann produzem bainha de mielina, então, no sistema nervoso periférico. E temos células satélites que estão relacionadas à proteção e a dar suporte ao tecido nervoso no sistema nervoso periférico. O impulso nervoso ele vai ser transmitido ao longo do neurônio, causando um processo de despolarização e repolarização. Veja só, imagine que aqui você tem um axônio, que a gente dividiu em partes para você entender. Num primeiro momento, o impulso está aqui, num segundo momento o impulso está aqui, num terceiro momento o impulso está aqui. Quando o neurônio ele está em repouso, a gente diz que ele está polarizado. Como assim polarizado? Do lado interno da membrana está negativo, do lado externo está positivo. Quando recebe o estímulo, olha o que acontece, ele inverte a diferença de potencial. O polo negativo vai para fora e ficamos com a carga positiva para o lado interno da membrana. Ele inverte. Só que isso é muito rápido, gente. Ao mesmo tempo que ele inverteu aqui, ele segue. E depois que ele seguiu,
vamos supor que ele já está aqui, ele inverteu aqui. Veja que aqui já voltou ao normal. Então ele despolarizou e depois ele repolariza rapidamente. E assim ele vai. Quando ele chega aqui, ele despolarizou e a parte que ele já passou já está repolarizada novamente. Então o impulso nervoso ele vai ser transmitido sempre no sentido dendrito, corpo celular, axônio, num processo que nós chamamos aí de despolarização e repolarização. Isso pode ser interpretado numa forma gráfica. Quando você coloca essa informação em um gráfico, então eu tenho aqui o quê? O neurônio em repouso ele está polarizado. A diferença de potencial de um neurônio em repouso é menos 70 milivolts. Quando ele recebe o estímulo, nesse momento aqui ele está recebendo o estímulo, ele despolariza, ele inverte a polarização. E rapidamente ele repolariza. Só que na repolarização, o que acontece? Na repolarização, ele tem um período aqui chamado de período refratário, até ele atingir novamente ali o equilíbrio em menos 70 milivolts. Então ele sai de menos 70, vai para mais ou menos mais 40 milivolts, depois repolariza voltando para menos 70. Então, importante entender esse gráfico, importante você entender o seguinte, neurônio em repouso, ele está como? Polarizado. Quando ele está transmitindo o impulso nervoso, ele está despolarizado. E quando ele deixa de transmitir, então ele repolariza. É essa sequência de raciocínio. E é importante que você lembre-se que o impulso ele é saltatório, ele não vai de forma contínua, ele vai saltando. Então se eu pegar aqui e der um zoom, você vai ver ali o quê? O nó de Ranvier, que eu também chamo de nós neurofibrosos. Nós neurofibrosos ou nó de Ranvier. O impulso ele vai saltando e isso garante uma maior velocidade de transmissão do impulso nervoso. Mas como que um neurônio conversa com outro neurônio? Eles não se tocam, mas eles chegam muito próximo. E esse ponto em que eles chegam muito próximo nós chamamos de sinapse. Então a sinapse são pontos em que os neurônios estão bem próximos. Lembre-se que sempre é o axônio de um neurônio, a terminação de um axônio que conversa com o dendrito de outro neurônio, sempre nesse sentido. Então sinapse é onde vai ser liberado ali neurotransmissores. É uma região proximal, como eu coloquei aqui para vocês, entre dois neurônios. Como você vê nessa animação. Você vê aqui uma terminação de um axônio e aqui você vê o quê? Um dendrito. A terminação do axônio, ela libera neurotransmissores. Neurotransmissores existem várias linhagens. Aí. Tem neurotransmissor associado a garantir luta ou fuga para o seu corpo, como a adrenalina. Tem neurotransmissor que vai dar uma sensação mais de prazer, como as endorfinas. Temos a acetilcolina que está relacionada ao aprendizado, à memória. Então, nesse momento que você está estudando aí, você está liberando bombas ali, liberando muita acetilcolina no seu cérebro. E a acetilcolina está relacionada a garantir o quê? Memória, aprendizado. Então, esses neurotransmissores eles são liberados. Temos aqui uma região proximal que nós chamamos de sinapse. E você aprende que os neurônios eles são células que não se dividem. Sim, neurônios são células que não se dividem. Você nasceu com aproximadamente 86 bilhões de neurônios. Esse é mais ou menos o número aí que nós temos levantado aí pelos cientistas. 86 bilhões de neurônios. E ao longo da vida a gente tende a diminuir esse número. Mas dificilmente alguém vai morrer fulano morreu por falta de neurônio. Dificilmente, né? A não ser que um dia a gente possa viver aí 500 anos, talvez a falta de neurônio seja um problema. Mas existe uma forma em que o neurônio consegue regenerar, desde que a lesão aconteça no axônio. Então existe aqui o neurônio normal, vamos supor que aconteceu aqui um corte, uma lesão, existe a possibilidade de regeneração desde que a lesão ela tenha acontecido ali no axônio. Então um reparo parcial é possível. Agora, um neurônio em si sofrer mitoses, isso não acontece, tá bom? Então, a regeneração parcial possível. E para a gente finalizar, uma curiosidade. Nós temos 86 bilhões de neurônios. Onde tem maior número de neurônios? No cerebelo. Dos 86 bilhões de neurônios, 69 bilhões ficam no cerebelo. O cerebelo, chamado de pequeno cérebro, ele controla aí a nossa coordenação motora, o nosso equilíbrio. E aí tem ali, no cérebro tem
16 bilhões, demais regiões 0,7 bilhões, massa branca, massa cinzenta, aproximadamente na massa branca 1,3 bilhões, massa cinzenta 6,2 bilhões. Não precisa você decorar isso aqui, mas só para você ter uma curiosidade, né? Como eu falei, no coração em torno de 40 mil neurônios. Como a escala aqui está na casa dos bilhões, 40 mil não é nada, né? Então, por isso que nem aparece quantos que tem no coração. 40 mil neurônios, mais ou menos. Legal, gente? Então, falamos aí sobre o tecido nervoso, mais um tecido aí vencido nessa etapa de preparação. Tudo de bom para vocês e até a próxima.